Teve operação contra postos de combustíveis que tentam ludibriar o consumidor. E aí o prejudicado é você que tem um veículo que vai lá, é você que tem aí de repente o carro abastecido, pensa que está abastecendo tantos litros e na verdade não está. E por aí vai, porque sacanagem com o consumidor não para e não tem limite também aqui em Campinas e em toda a nossa região. Bora lá para a Delegacia de Investigações Gerais, porque a Larissa Menezes abre o Tá No Ar Campinas direto de lá, trazendo todas as informações. Bom dia para você, Lari, boa sexta-feira. Bom dia, Júlio, e boa sexta-feira para você também e para todo mundo que acompanha o Tá No Ar Campinas. Essa operação, então, ela é da Polícia Civil do Estado de São Paulo por meio da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG. E ela deflagrou, então, mais uma fase da operação chamada Fogo na Bomba. E essa operação, ela tem como objetivo, como você disse, coibir as práticas criminosas no comércio de combustíveis, especialmente na fraude da volumetria e também quando se relaciona com a qualidade desse combustível. Eu vou começar a entrar aqui na DIG porque o Dr. Elton está me esperando para me explicar mais ou menos como que foi essa operação. Ele vai contar todos os detalhes e ela contou também com o apoio técnico do Instituto de Pesos e Medidas, que é o IPEM. E foi fiscalizada nessa operação 6 postos da região, 4 em Campinas e 2 em Valinhos. E foi aí em Valinhos que tudo foi revelado. Vamos conversar agora com o Dr. Elton, então, para ele explicar como que foi essa operação. Doutor. Boa tarde. Pois bem, nós desencadeamos na data de ontem mais uma fase da Operação Fogo na Bomba. É uma operação que nós temos realizado periodicamente, foram várias no ano passado e a primeira deste ano, na data de ontem. Ontem fomos em 6 postos de gasolina, 2 deles na cidade de Valinhos. E entre um desses postos de gasolina encontramos ali uma situação que foi encontrada pelo IPEM, que é justamente no abastecimento. Havia ali uma diferença de cerca de 20% a 25%, ou seja, em cada 20 litros, 2 litros, um pouquinho mais ali, era perdido, ou seja, a pessoa pagava mais do que efetivamente era abastecido. Isso foi constatado num posto de gasolina. Todas as bombas, todos os bicos de abastecimento foi constatado a mesma divergência. Então, a gerente do posto de gasolina foi presa e, obviamente, foi também apreendido material para exame para constatar a qualidade do combustível. Obviamente que com a vinda do laudo, demonstrando ali que há uma falsificação, há uma desconformidade com as regras da ANP, nós verificaremos uma outra incidência criminal também. Em relação à prisão dessa mulher, é um crime contra o consumidor, né, doutor? Ele é visto como que tipo de crime? Pois bem, é um crime contra a relação de consumo, tem uma pena de 2 a 5 anos, que não me possibilitou arbitrar fiança no momento da sua prisão em flagrante. Hoje ela está sendo submetida à audiência de custódia, mas muito provavelmente, diante das características, tanto de como se deu o crime e também das características pessoais, ela poderá responder, quem sabe, em liberdade, mas obviamente a nossa investigação vai continuar, que sabemos ali que ela, como gerente, tinha conhecimento do que acontecia, mas obviamente ali as deliberações para que aquilo fosse feito partiram, na verdade, dos proprietários e responsáveis de toda a rede. Então nossa investigação vai expandir para essas pessoas. Em relação aos outros postos, aos outros 5 postos que foram averiguados, foi constatado o que por lá? Pois bem, como nesse posto em Valinhos, todos os outros também foram submetidos a exame do IPEM, que é exame de volumetria para verificar quanto se abastece, mas também foi colhido material para verificar a qualidade do combustível. O nosso foco inicial é justamente pela qualidade do combustível e também para sonegação fiscal, que são as duas práticas que geram muito problema para o Estado, muita redução de divisas para o Estado. Então são as duas que nós verificamos, mas como nós demandamos ali, dependemos de uma verificação pericial, nós tivemos que colher esse material e com a vinda do resultado é que nós vamos verificar ali efetivamente se comete esse crime ou não. E caso algum posto que esteja sendo averiguado agora a qualidade do combustível ele seja realmente confirmada, aí vocês voltam lá com uma nova operação, é isso? Então, nós já vamos no posto de gasolina, recolhemos o material para fazer essa análise e isso já serve de materialidade para um eventual crime que tenha ocorrido. Obviamente que essa verificação também é feita com a questão tributária, que nós solicitamos ali uma série de documentos tributários para verificar a origem desse combustível, quem a empresa que está fazendo ali abastecendo esse posto de gasolina, então, de uma forma geral. Então, com essa verificação, nós conseguimos trazer elementos para uma investigação de uma forma geral.
Com toda certeza. Então, Júlio, ó, é isso, tá? 6 postos averiguados, 1 em Valinhos com fraudes. E essa mulher, então, que é responsável pelo posto, foi detida. O dono do posto, ele ainda está sendo procurado, né, doutor? É isso mesmo, né? Caso ele seja encontrado, ele também responde pela mesma coisa que essa mulher. Sim, nós vamos verificar de uma forma geral toda a tipificação, justamente como eu falei, aquela questão da qualidade do combustível e da sua negação fiscal. Obviamente que nosso segundo ponto é buscarmos ali o proprietário da rede, para verificar a sua responsabilização de uma forma geral. Como é um posto de rede, doutor, outros postos da mesma rede, eles são averiguados para saber se eles têm esse mesmo tipo de conduta? Sim, com certeza, porque a partir do momento que nós identificamos um posto de gasolina que tem uma prática muito peculiar, que nos leva a crer que os demais da mesma rede têm essa mesma prática. Então, é quase que uma digressão lógica verificarmos todos os outros postos de gasolina dessa mesma rede. Tá certo, doutor, muito obrigada, viu? E realmente, assim, é uma perda gigantesca para o condutor, levando até em consideração o valor do combustível, né, Júlio? O etanol está alto, a gasolina está alta, e imagina ainda um posto cometer esse tipo de infração e ilegalidade, né? Eu volto com você. Ô, Larissa, pergunta para o doutor, por gentileza, com relação à participativa dessa mulher, né? Porque assim, ela estava lá, ela não é a proprietária do posto, mas ela paga as consequências de ser presa e ela é presa preventivamente e é por conta da conivência, seria uma espécie de conivência dela perante a situação? Tá certo. Doutor, o Júlio pediu para te perguntar o seguinte, em relação a essa mulher que foi presa, ela é responsável pelo posto, mas ela não é a proprietária, mas ela paga em relação a tudo isso que aconteceu, né? Ela se responsabiliza e sofre todas as consequências? O que acontece? Naquele momento em que nós chegamos a fazer a fiscalização, ela se identificou como sendo a responsável legal pelo posto. Então, como sendo a responsável legal, ela tem o conhecimento daquilo que acontece no posto e ela informou que fazia alguns procedimentos que davam a ela conhecimento disso. Então, neste momento inicial, temos ali a verificação de que ela é responsável jurídica daquele cenário que foi encontrado. Obviamente que o que? Nós vamos verificar, segundo o depoimento dela e segundo a versão que é apresentada pelo representante do posto, que ele também vai se estender como sendo o responsável, porque ele efetivamente determinava que aquilo fosse feito. Obviamente que nós temos juridicamente uma vinculação imediata e depois uma segunda verificação. Muito obrigada, doutor. Então é isso, viu, Júlio? Mais uma vez, a Polícia Civil do Estado de São Paulo e a Delegacia de Investigações Gerais cumprindo um ótimo trabalho aí. E quem está à frente, né, desse caso é o doutor Edson Costa, mas também o doutor Antônio Dota. Então eu quero parabenizá-los aqui, até por você mesmo, né, que tenho certeza que vai dar os parabéns. Então eu quero parabenizá-los aqui por mais essa operação. Com certeza. A pior coisa que tem é você ser enganado na hora de abastecimento do veículo. Seja ser enganado pela quantia que coloca no tanque do teu combustível, do teu veículo, quanto também pela qualidade do combustível que é colocado. Porque de qualquer forma, o prejuízo é certo, né? Vamos falar a verdade? De qualquer forma, seja pela quantia que você paga a mais e gasolina a menos, ou pela qualidade do combustível no seu veículo, você paga de certa maneira. Ou pela quebra do carro, ou também pelo prejuízo financeiro, achando que você está abastecendo, enchendo o tanque e na verdade não está. Essa que é a verdade. Obrigado, Lari. Obrigado, doutor, também pelas informações, né? Você sempre apresentando um show de bola nas informações na reportagem e agradecendo também o Marcos Gatti também pelas imagens. A gente continua nesse tema, coloca as imagens aqui dessas fiscalizações. O que eu quero trazer com relação a isso? Você vê que a mulher que foi presa, ela é conivente. A mulher que foi presa, para a polícia, tão culpada quanto o dono do posto de combustíveis. Não compensa fazer coisa errada. De repente o patrão fala aí para você, não, vamos enganar aí o cliente, porque senão como é que a gente sobrevive? Aí você põe uma litragem de combustível, arma um esqueminha lá para enganar o cliente. A gerente, que não é dona nem nada do posto, cai nessa, chega a polícia civil lá com os responsáveis por averiguação da qualidade do combustível, fala, eu sou a responsável. Eu sou a responsável. Ah, é? Então a senhora vai presa.
porque se a senhora é responsável, a senhora é conivente com toda a enganação que está acontecendo com o cliente aqui nesse posto de combustíveis. Aí pegou ela, simples funcionária na verdade, porque o gerente é um simples funcionário. Só tem um cargo um pouquinho maior lá, só. Aí levou ela para cadeia, leva ela presa. Vai detida para a delegacia para poder prestar os esclarecimentos. E ela assume a bronca do patrão. Olha que legal. A partir do momento que o patrão fala isso para você, fala, vamos fazer isso aqui, porque é errado, mas é assim que funciona, você já tem o primeiro passo para falar, eu não vou fazer, a responsabilidade é sua, ou fala, vou cair fora, vou procurar um lugar mais honesto. Porque, ó, o que aconteceu com a fulana lá que resolveu cair no conto do patrão. Foi lá, caiu no conto do patrão, né? Vamos falar a verdade? Aí foi lá detida. Olha que bonito que ficou pra ela. Ah, mas eu preciso do salário todo mês, é o único lugar que me deu oportunidade. O lugar que te dá oportunidade também não pode pedir pra você, mas você vai matar uma pessoa porque o lugar que te deu oportunidade tá pedindo pra você? Não vai, né? Pensar mais em você do que no patrão, ó. Agora o patrão tá solto e ela foi detida. Ah, ele vai responder? Vai, mas quem tá detida? É o chefe dos porcos? Não tá. Não foi o chefe dos porcos que tá detido, é o peão. É o gerente lá. É a gerente lá, no caso, de Valinhos. É isso. Vai aí, ó. Continua. Vai nessa do patrão, ó. Foi detida pela polícia e agora presta esclarecimentos. O patrão vai responder sim, mas ele responde fora da... Não precisou passar por essa minuciosa pesquisa da Polícia Civil e ele foi levada para fazer depoimento, para prestar depoimento e para assumir as consequências de enganar os consumidores desse posto de combustíveis na cidade de Valinhos, né? Dos 16 que foram fiscalizados, esse posto de combustíveis, consequentemente, tinha coisa errada ali. Parabéns para a polícia, né?